O restante do capítulo 4 do livro de Gênesis, dos versos 17 até o verso 26, a Bíblia apresenta o desenvolvimento da raça humana, como a raça humana foi se desenvolvendo a partir de Caim e, nos últimos versos, a partir de Sete. Nós encontramos, irmãos, então, a seguinte sucessão. Caim gerou a Enoque. A Bíblia diz que Enoque edificou uma cidade. Enoque teve como filho Irade. Irade gerou a Mejuel. Mejuel a Matusael. E Matusael a Lameque. O capítulo se fixa em Lameque, o tetraneto, ou o trineto, o tetraneto ou tataraneto de Caim. Lembre-se, irmãos, essa sucessão de gerações diz respeito a Caim, aquele que saiu da presença de Deus. Estes estavam longe da presença de Deus. E Lameque, irmãos, se apresenta agora como um criminoso, fazendo poesia sobre o seu ato de matar duas pessoas. Lameque também introduziu, ao que a Bíblia mostra, a poligamia. Casou-se com duas mulheres. E para essas mulheres ele fez um poema, uma poesia. Fez uma graça, irmãos, na verdade. Matei um homem por me ferir e um rapaz por me pisar. Veja, se envaidecendo do que havia feito, se envaidecendo de que havia matado. Quando Caim matou Abel, ele fugiu, ele sabia que estava errado. Mas agora Lameque estava se vangloriando disso. Estava se envaidecendo disso. Veja, eu matei por me ferir, matei por me pisar. Isso mostra, irmãos, como estava a maldade do homem após essas 6 gerações. Na sexta geração, na verdade, na quinta geração, a partir de Caim. O mal havia aumentado grandemente. O próprio Lameque diz assim: se Caim ia ser vingado 7 vezes, eu preciso ser vingado 77 vezes. Não sei se aí, irmãos, estava um lamento ou estava um orgulho. Olha, veja só como eu sou mais malvado, como eu sou mais, como eu mereço maiores punições pelo que eu fiz. Também nesse texto, irmãos, pelo verso até o verso 23, diz como ficaram as atividades humanas ao longo das gerações. Os filhos de Lameque, Jabal, um deles, foi pai dos agricultores, dos pecuaristas, daqueles que cuidavam do gado. Jubal foi pai dos artistas, dos músicos. E Dubal-Caim foi pai daqueles que trabalhavam com ferro e com cobre, com fundição, com a indústria. As atividades humanas já estavam, as principais atividades humanas já estavam sendo definidas nesta época. E a estes, então, os descendentes de Caim, a Bíblia chama de filhas dos homens. Os descendentes de Caim, os descendentes do mal, aqueles que praticam o mal, aqueles que estavam longe do plano de Deus. Mas, por outro lado, irmão, Gênesis 4:25 diz assim: o Senhor, Adão conheceu de novo sua mulher e teve um outro filho chamado Sete. E então, a este filho, Eva fez essa declaração: Deus me deu outro descendente em lugar de Abel. Portanto, irmãos, as gerações daqueles que iam fazer a vontade de Deus, iam procurar fazer a vontade de Deus, estar alinhados com o plano de Deus. Sete teve um filho chamado Enos, está em Gênesis 4:26. E lá diz assim: foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Então estava definido, irmãos, nesse período de tempo que dá para calcular até pela Bíblia, somando as datas dos nascimentos e tudo mais. Dá para calcular, irmãos, como é que estava a raça humana. Como estava dividida a raça humana, como estavam divididos os filhos de Deus e os filhos dos homens. 2 classes de pessoas, o bem e o mal, expressando o conflito cósmico
que havia sido estabelecido lá no céu, muito no passado, mas que mostra que nós ainda vivemos, que o planeta Terra ainda vivia naquela época, dos primórdios do planeta Terra, dos primórdios da civilização, até hoje, um conflito entre o bem e o mal. O capítulo 5 de Gênesis fala sobre a genealogia de Adão até Noé. E depois o capítulo 6 em frente fala sobre o dilúvio. Por que do dilúvio? Por que aconteceu o dilúvio? Será objeto de estudo da lição da semana que vem. Mas veja, irmãos, a maldade humana cresceu a partir de Caim. A maldade humana cresceu a partir do pecado de Adão e Eva, a partir de estarem se afastados de Deus. E tem crescido ao longo da história. Diria assim, o mal vai de mal a pior. Cada vez pior, irmãos, nós vemos as expressões da maldade humana. E é por isso, irmãos, que nós devemos nos apegar ao Senhor Jesus Cristo. O único que pode nos livrar dessas maldades, ainda que não nos livre dessa maldade agora, enquanto vivemos aqui, vai nos livrar dessas maldades na vida eterna, quando estivermos com Ele na vida eterna. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que a gente possa entender pelo relato bíblico, como que a maldade foi tomando conta desse mundo. Mas, por outro lado, irmãos, a solução. Veja o texto lá que lemos de Gênesis 4:26. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Enquanto o mal crescia, também crescia aqueles que invocavam o nome do Senhor. E eu quero dizer para você o seguinte: nós fazemos parte desse povo hoje que invoca o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe e que possamos invocar o nome do Senhor de acordo com a sua vontade, com eficácia. Que possamos invocar o nome do Senhor através do nosso exemplo, através do nosso amor fraternal. Que Deus abençoe a todos nesse sentido. Amém.